Vamos começar. Eu sou o Carlos Zenatti, meu orientador é o professor Dr. Paulo Rogério Novak, meu co-orientador é o Dr. Giovanni Bratti. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho de comportamento dinâmico de pórticos metálicos ao acoplar absorvedor dinâmico de vibração. Esse título ainda está provisório, porque tem algumas coisas que vão ser alteradas conforme os resultados forem vindo, né? A princípio, vale ressaltar que todas as atividades estão relacionadas a vibrações. E quando excessivas, elas podem atingir um fenômeno chamado ressonância, que é quando a frequência de excitação atinge a frequência natural, assim podendo causar falhas, desgastes e até deflexões na estrutura. É usual o estudo de análise dinâmicas na engenharia mecânica, principalmente voltado a produções e desenvolvimento de máquinas, motores, automóveis e turbinas. Já na engenharia civil, a gente tem um aparato muito mais estático, principalmente no desenvolvimento de elementos estruturais, como pilares, vigas, lajes e fundações. Entretanto, quando essas estruturas são formadas, usualmente são estruturas aporticadas. Eu coloquei dois exemplos, à esquerda estruturas metálicas e à direita estrutura de concreto armado. Acaba que o comportamento dela muda um pouquinho. Com base nisso, para simplificar um pouquinho a explicação, claro que vão utilizar um sistema massa-mola com grau de liberdade. Eu coloquei a equação para vibração forçada, assim a gente tem o desenvolvimento do que é cada coisa ali. Como, por exemplo, a estrutura vai depender de uma massa, um amortecimento e uma rigidez, enquanto vai ter uma força em função ao tempo. Com isso, tem os domínios também. A frequência ela pode ser visível tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. No domínio do tempo, a gente costuma ter... É claro, aqui eu desconsiderei o amortecimento da estrutura e coloquei como vibração livre, ou seja, a força foi igual a zero e a matriz de amortecimento não tem. Deixei o mais simples possível para tentar demonstrar isso. No domínio do tempo, você vai ter a solução geral, que normalmente ela é constituída pela questão da função particular e a homogênea. Nesse caso, é uma equação homogênea, então ela vai ficar vibrando eternamente. Caso adicione amortecimento, ela vai diminuindo, e assim você tem uma solução geral um pouquinho diferente. No domínio da frequência, a amplitude ou aceleração até a velocidade, ela é delimitada na frequência, causando esse pico aqui, que é quando ocorre a ressonância. Mas essas vibrações normalmente ocorrem por carregamentos dinâmicos, que, de acordo com Pautry, é dividido em periódicos e não periódicos. Os periódicos são subdivididos em harmônico e arbitrário. Os harmônicos são rotações de máquinas, arbitrários são rotações de máquinas, caminhar, vento. Já os não periódicos são divididos em impulsivo e arbitrário. Os impulsivos são exemplos de explosões ou até impactos. Já os não periódicos arbitrários, um ótimo exemplo é terremotos. Definido isso, a gente consegue ter uma ideia de que, para evitar o fenômeno de ressonância, a gente se utiliza algumas ferramentas. Uma delas são os absorvedores dinâmicos de vibrações, ou seja, os ADVs, que foi inventado em 1911 por Fran, justamente com esse objetivo de controlar as vibrações e evitar o fenômeno de ressonância. Eles são dispositivos definidos com massa, rigidez e amortecimento, como eu havia mostrado na equação anterior, que, quando acoplado à estrutura primária, ele é capaz de atenuar a frequência vibratória desejada. Os absorvedores dinâmicos eles são subdivididos em 4, ou seja, passivos, ativos, adaptativos e multimodais. Os passivos são os mais simples, eles são caracterizados pelos parâmetros físicos que eu comentei, que é a rigidez, a massa e o amortecimento. A principal vantagem deles é não precisar de energia e não causar instabilidade à estrutura. Claro, isso é relativo porque depende da razão de massa. Já a principal desvantagem é a aplicabilidade limitada a uma frequência. Assim, se a frequência de excitação mudar, acaba que ele perde totalmente eficiência. Os ativos, eles são controlados através de forças na estrutura com atuadores por fonte externa de energia. Ou seja, eles têm os parâmetros ajustados automaticamente para melhor desempenho dinâmico, né, a fim de atenuar essa frequência, essa vibração de excitação, sendo essa a sua principal vantagem. Já as suas desvantagens estão ligadas a um alto consumo de energia, alto custo de instalação e manutenção, além de possíveis disfuncionalidades em caso de falta de energia. Os adaptativos, eles têm a particularidade de conseguir
ter os parâmetros físicos contínuos ou automaticamente alterados. Isso acontece pela aplicação de materiais inteligentes, que conseguem sofrer essas alterações controláveis, principalmente na geometria e nas propriedades físicas. Por fim, os multimodais, eles surgem com a necessidade de contornar os problemas dos ativos, que necessitam de energia, e os ADVs adaptativos em relação aos materiais inteligentes, pois, mesmo eles sendo passivos, eles conseguem atenuar vibrações de diferentes faixas. Dessa forma, a gente parte para a explicação dos casos de estudo que a dissertação vai abranger. O primeiro caso, ele tem como estrutura primária um pórtico constituído por aço A36 laminado a frio. As seções são do tipo C, enrijecido, com a altura de 2,1 metros e largura de 1 metro. E a principal diferença dele é a questão de possuir um motor com massa desbalanceada na superfície. Assim, a gente tem o objetivo de fazer uma análise modal e harmônica numérica, utilizando o software ANSYS, utilizando o método dos elementos finitos, o dimensionamento de vários ADVs passivos do tipo pêndulo, com variações físicas e restrição de deformação, a fim de não sair do regime linear do material. Com isso, a gente vai ter uma ideia de como é que vai funcionar a razão de massa, quando acoplado à estrutura, e a gente vai ter o principal objetivo ali de atenuar a primeira frequência do primeiro modo de vibração. A metodologia eu fiz um esquematizado aqui, para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Com o modelo da estrutura numérica, a gente consegue fazer elemento sólido e, por consequência, elemento casca, que vai diminuir o tempo de processamento, definir o tipo da malha, fazer a análise de convergência da malha, e, por fim, a gente faz a análise numérica, que é a modal, harmônica e transiente. A modal, a gente vai utilizar o método da superposição modal, conseguindo as frequências. A harmônica, a gente vai conseguir delimitar no domínio da frequência quais são os picos e quais a gente pretende controlar e como vai ser esse comportamento antes e depois de acoplar os ADVs. E a transiente, ela é em relação ao tempo, então para a gente ter uma noção da deformação dela. Já o modelo do ADV, ele vai ser dimensionado analiticamente, então a gente vai ter uma definição da rigidez, a razão de massa e onde a gente vai acoplar ele. Feito isso, a gente vai fazer o modelo numérico dele e a análise numérica novamente, realizar o processamento dos dados, a análise dos dados e definir se vai ser necessário ter variações das propriedades do ADV, ou, no caso, ali, as dimensões, massa, rigidez e amortecimento. E, por fim, a gente obtém os nossos resultados. Resultados esperados, através da realização da análise numérica, a gente pretende obter as frequências naturais e os modos de vibração, assim, dimensionando os ADVs através do método analítico, ajustar o dimensionamento com base na deflexão do dispositivo, ou seja, fazer uma análise estática nele também, e, por fim, ajustar os modelos variando as propriedades físicas e analisar o comportamento quando acoplado à estrutura. Já o caso 2, o caso 1, ele é totalmente baseado no caso 2. A diferença é que o caso 2 vai ter a questão experimental. Ele é um sistema um pouco mais complexo, por exigir algumas peças extra, né, na questão de peças de reforço e conexões. Assim, a gente vai ter o objetivo de fazer a análise modal experimental através de martelo de impacto, realizar a validação do modelo numérico, utilizando o ANSYS, e realizar o dimensionamento dos ADVs na fase numérica através de métodos analíticos e depois aplicar esses modelos ao experimental. A metodologia é muito semelhante ao anterior, a única diferença é que a análise experimental está ali e no outro não tem, no qual é a análise modal, que vai ter que ter algumas definições, como os pontos de posicionamento do acelerômetro, os pontos de excitação impulsiva, ou seja, do martelo de impacto, ou o ponto, e ajustar os dados coletados, assim, fazendo um processamento e, por fim, fazendo a validação numérica. Os resultados esperados são basicamente esses. Através da análise modal experimental, a gente pretende obter as frequências naturais, modos de vibração e amortecimento da estrutura primária, fazer a validação, o dimensionamento com eficiência dos ADVs e, posteriormente, o desenvolvimento de um modelo experimental de ADV acoplado na estrutura. Para isso, o cronograma da dissertação se baseia principalmente no desenvolvimento teórico esse ano. Por isso que pode notar que o slide é total informação teórica. Eu não trouxe muito resultado, não, porque a gente ainda está trabalhando no caso 1. Então, fiquei com receio. Já o caso 2 é a partir do mês que vem, a gente já pretende começar ele e assim ir aplicando alguns parâmetros. E com isso, a gente vai ao cronograma dos créditos, no qual esse primeiro ano eu já consigo finalizar todos os créditos exigidos pelo programa. Tanto o professor Gidrão quanto a professora Rúbia sabe que os artigos em periódicos ali a gente está
tá tentando para conseguir nesse segundo semestre mesmo, mas caso consiga no terceiro também não afeta nada no cronograma. Até porque vai ter o seminário, estágio de docência também que eu estou realizando agora. O exame de proficiência já foi solicitado, assim tá tudo certinho para fazer a qualificação ali no fim do terceiro semestre e, por fim, a defesa no quarto semestre. Eu agradeço pela atenção, agora eu fico aberto a sugestões, críticas, e agradeço demais pela atenção aí. Obrigado, Carlos, pela tua apresentação aí, parabéns aí pelo trabalho também, tenho acompanhado bastante, bem ativo, né, tu é bem ativo no trabalho, né, faltou só mencionar aí que o caso 2, todo esse primeiro semestre aí você batalhou em cima do dimensionamento e fabricação, né, foi fabricado todas as peças do caso 2, que é um pórtico tridimensional, né, e só está faltando a parte da montagem, que a gente teve que adiar um pouquinho ali por causa da mudança de local, né, da montagem. Então, é a coisa que a gente vai fazer até nos próximos, acho que no próximo mês aí a gente consegue montar realmente o pórtico, né, mas já está tudo soldado, tudo pronto, faltando a instalação somente, tá? Eu vou passar a palavra aí pro não sei, a Rúbia ou o Gustavo, que é... Tanto faz, Nova. Então pode ser o Gustavo. Eu gosto de falar mais. Você começou a falar, pode falar então. Tá bom. Então tá bom. Carlos, primeiramente aí, parabéns pelo seu trabalho. Não é fácil um engenheiro civil trabalhar com dinâmica, é um desafio por si só, as equações, a gente não tem base na graduação com isso, então eu fico muito feliz de ver um trabalho igual ao seu, né? A gente está numa briga aqui para botar dinâmica no currículo da engenharia civil, eu acho muito importante, eu acho uma área fantástica, tá? Então eu fico muito feliz de ver trabalhos assim, né? Que a gente possa convergir aí com o pessoal da mecânica, né? Dos absorvedores. A sua apresentação achei que foi bem melhor do que no seminário lá do AMN, certo? Eu acho que você fala muito bem, isso é indiscutível, mas eu achei que você teve um cuidado maior com os slides ficaram muito bons, e eu acho que a partir de agora que você entendeu o que é, você só vai crescer mais ainda, tá? Então, parabéns aí, né, quanto à apresentação. Vou fazer algumas perguntas de curioso, tá? Não sou perito nessa área, mas assim, de curioso, não sei muito. A primeira coisa, vocês têm shaker aí, Novak? Não, a gente não tem o shaker. Nossa, porque se colocasse o shaker nisso aí ia ficar muito legal. Sim, a gente não tá, a gente tá com os orçamentos tudo pronto aqui, né? A gente já viu com o departamento, né, para adquirir. Mas como investimento, recurso para investimento é meio escasso. É difícil, né? É difícil, né? Então, mas a gente está sempre esperto aí. Todo mês a gente tem renovado a cotação para a hora que surgir uma possibilidade a gente adquirir. Tá? Porque aí você conseguiria colocar qualquer sinal, né, Carlos? Sim. De terremoto, de motor, o que você quisesse daria para fazer, tá? E aí seria muito interessante. E daí o que a gente tem trabalhado, né, a gente tem utilizado para a questão de análise modal ali, a gente tem utilizado o martelo de impacto. O martelo de impacto que a gente consegue realizar, né, pegar as características da estrutura e para colocar um sinal, né, uma vibração, né, controlada, a gente tem usado um motor desbalanceado. Que interessante. Então, a gente coloca o motor desbalanceado e a gente ajusta a frequência que a gente quer controlar. Então, essa frequência, ela pode estar... aí são testes que a gente tem feito, né, Carlos? Nesse caso 1, com os ADVs, a gente calibrar o ADV para atuar numa frequência específica do motor desbalanceado, e também a gente trabalhar para atuar, por exemplo, na atuação da estrutura, nas frequências da estrutura, né? Então, que às vezes o que a gente projeta para um motor desbalanceado, para o controle de vibração de uma máquina desbalanceado, não é a mesma configuração para uma estrutura, para a parte da estrutura, né? Então, tudo isso a gente está avaliando numericamente e a gente pretende, nesse modelo do casador, avaliar experimentalmente também, né?
Tá. Então é uma questão de a gente não tem o shaker, mas a gente não pode ficar parado. A gente Claro. tem que dar um jeito de colocar uma situação crítica, né? E é por isso que os cientistas brasileiros são tão bem vistos lá fora, né? Porque os caras fazem com um motor desbalanceado o que o americano faz com o shaker, né? Então, isso é fantástico, não? Eu acho que isso é uma escola, assim, que às vezes na USP você não ia aprender, ô Carlos. A gente aqui tem a limitação, mas a gente tem a nossa cabeça também e a gente vai fazendo as adaptações. Perfeito. Eu acho que é muito... É essa pegada que eu gosto também, Nova, que é trabalhar com o que a gente tem, né? Arduino, fita isolante e faz aí, e faz virar. Tá, legal. Então, o shaker, eu já perguntei. O Carlos vai até rir agora. E a rigidez dessa ligação aí, Carlos? Como que você vai considerar? Tá, no caso 1 ou no caso 2? No caso experimental, né? Porque eu vi que você vai partir de uma situação com um engaste lá na fundação, né? Mas isso não é real, não é realista. Sim. Então, provavelmente a gente vai ter que definir isso posterior ao experimental. Exato. Mas a ideia é semi-rígida a princípio. Semi-rígida, Só que a perfeito. gente quer um engaste, né? Só que é difícil conseguir isso. É difícil. É muito difícil. O Nova que tem uns truques com lixa, né, Nova, que coloca um atrito ali, chumba, que eu acho que pode vir a ser muito próximo do engaste, tá? Mas se não for, não tem problema. O ensaio é perfeito. Então aí a gente teve que, a gente fez o pórtico, caso 2, ele foi feito pórtico numericamente, para que a gente possa trabalhar numa frequência conhecida, né, numa faixa de trabalho, por exemplo, que o motor vai conseguir trabalhar, por exemplo, de 0 a 60 Hz. Então, por exemplo, esse pórtico que a gente fez, né, numericamente, a gente considerou ele como se fosse engastado, perfeitamente engastado, e, se não me engano, tem 3 frequências que pegam de 0 a 60 Hz, né, modos de vibração entre 0 e 60 Hz, justamente para que a gente possa trabalhar com o motor desbalanceado, né? Se eu tenho frequências muito altas, eu não vou conseguir excitar nas frequências altas, né? Então a gente quer ver a estrutura em ressonância realmente, né? Na prática, né, quando a gente mudou, a gente fez a base, né, a parte da conexão com o solo, ela vai ser chumbada, né? A estrutura vai ser chumbada, só que mesmo assim a gente tem 2 situações de ligações, uma delas todas parafusadas, permitindo um deslocamento lateral de parafuso, né, para que eu tenha menos rigidez nisso aqui, né, e uma outra situação que se, depois que a gente fizer essa situação não funcionar, né, porque corre o risco de não funcionar, a gente não conseguir modelar essa ligação, né, a gente soldar, fazer uma base totalmente rígida, né? Ô, Nova, aqui eu vou falar que vocês vão conseguir as duas e vão calibrar as duas. Vai então, ser um estudo legal. Então a gente colocou essas 2 situações justamente porque a gente quer ter vibração, né? E se eu coloco uma ligação muito rígida na estrutura, eu acabo não conseguindo visualizar a vibração, né? Então a gente já ficou meio assim, pá, né, numericamente é uma coisa, não tem amortecimento, a rigidez é perfeita, tudo, né? Então a gente está com essas 2 opções aí que a gente vai testar. Então, primeiro vai ser todas parafusadas, né? A primeira situação, e daí a segunda situação é a questão da rigidez, a gente aumentar a rigidez no engaste ali. Mas eu acho que, mesmo que se der certo a primeira, não deixem de fazer a segunda opção soldada, que eu acho que vai ser um feedback muito legal no trabalho, sabe? Que vai, pô, isso aqui melhora, piora, eu acho que seria muito interessante explorar isso, tá? Mesmo que dê sucesso na primeira, o que eu acho que vai dar, explore isso aí, Carlos, porque eu acho que é interessante. Sim. E mais uma aqui, Carlos, a questão de projeto de TMD eu vou deixar para a Rúbia, que aí ela te faz a arguição, que ela é mais dessa área. Por que o senhor não vai pôr massas concentradas nesse pórtico? Tu fala na questão da viga? Por exemplo, fez
com um motor lá como é que é o nome? Já surgiu o nome. Desbalanceado. Desbalanceado. Deu um resultado. Aí você coloca o TMD, deu outro resultado. Por que você não expande isso para, por exemplo, massas concentradas nos nós ou no meio da viga? Pega uns pezinhos de academia lá e vai fazendo uma distribuição de massa ao longo da estrutura para ver como é que responde. No caso experimental, a gente pretende colocar peso em cima do pórtico para baixar as frequências, né, professor? Isso. Exatamente, para a gente trabalhar com as frequências. Então, no caso 1, não. No caso 1, a gente está avaliando o desbalanceamento do motor. O único peso que tem é o peso do motor, e da massa desbalanceada, que é dinâmica, né? E no caso 2, a gente tem previsto a questão da massa em cima do pórtico. Não só o valor da massa, mas a distribuição. Isso. Eu acho que é legal. Isso, tá previsto isso. Então, na massa bidimensional, tá previsto um peso, isso é uma coisa que a gente vai avaliar, a distribuição e a concentrada, né, massa concentrada. No bidimensional tá 80 quilos em cada pórtico bidimensional, 80 quilos, e no total, se não me engano, ele vai para 120 quilos em cada viga. 120 em cada viga. Carlos, fique esperto para não romper o aço só, né? A gente fez o cálculo. Fez o cálculo. Fizemos o cálculo estático, né, Carlos? Isso, perfeito. Só para não flambar, tal. Sim, fechou. Uhum. Eu acho que é isso, então. Tá de parabéns, Carlos. Eu quero muito ver esse seu trabalho aí brilhando, porque eu acho que é um trabalho que eu boto fé que vai ser bom, tá? Parabéns. Obrigado, senhor. Obrigado, Gustavo, pelas tuas considerações aí, tá? Vou passar a palavra para a Ruby agora. Ok, olá, pessoal, estão me ouvindo? Então, Carlos, parabéns pela tua apresentação. Faço minhas as palavras do Gustavo, eu já assisti uma apresentação sua, e essa foi muito, muito boa, tá? Parabéns, teus slides, assim, tão bem claros, eu acho que você organizou numa lógica de apresentação que te ajudou bastante, assim, deu para entender muito bem a tua sequência de trabalho. Também gostaria de enaltecer aí o trabalho seu em conjunto com o professor Novak, porque eu acho que vocês já têm, assim, muito bem delimitado o que vão fazer, tá? E isso faz total diferença para você entrar aí no segundo ano do teu mestrado com um caminho bem delimitado e bem específico. Então, acho que parabéns por isso, tá? É muito legal quando a gente vê os alunos aí ao final do primeiro ano já com um direcionamento tão certinho, né? Tão organizado. Eu vou te fazer algumas perguntas de curiosidades minhas mesmo. Acho que o teu trabalho me desperta muito interesse, eu gosto bastante dessa área, né, de dinâmica e dos absorvedores de vibração. Então, eu fiquei pensando o seguinte, o modelo teu numérico no ANSYS, ele vai ser um modelo 3D ou vai ser 2D, como você mostrou na figurinha? No caso 1, a gente está considerando bidimensional, porque a ideia dele é a gente entender o comportamento da estrutura com a ADV, além dessa relação da vibração forçada. Já no caso 2 vai ser tridimensional, vai ser igualzinho que eu tinha mostrado ali na figura. Eu não sei, Carlos, talvez eu te aconselharia já que você vai fazer uma análise elástica linear, fazer também um modelo 3D. Porque eu fiquei com um pouquinho de dúvida assim, ó. Você está fazendo o caso 1, para chegar num projeto mais otimizado de ADV para que você teste no modelo experimental. É isso? Ou o caso 1 ele é totalmente numérico. A ideia é para a gente ver como é que vai se comportar realmente essa questão do ADV, estrutura, porque para mim é novo. A professora sabe, eu passou por um processo semelhante. É muito novo essa questão dinâmica. Então, a gente está fazendo isso justamente para ter esse norte, né? Claro, mas, por exemplo, você vai conseguir testar diferentes ADVs no teu caso 2 experimental, ou tu vai eleger um do caso numérico para levar para o experimental? A gente pretende pegar o melhor. Isso. Eu acho que, Gustavo, você quer falar alguma coisa? Não, era isso mesmo que eu ia falar. Eu acho que eles estão fazendo uma pré-simulação para ver, né? Que foi o que eu entendi, pelo menos.
Isso. Então, assim, a ideia do modelo bidimensional é uma pré-simulação mesmo. A gente vê o comportamento para que a gente, quando fosse para a parte tridimensional, a gente já fosse com um ADV. Não é o ADV que a gente vai utilizar, porque a estrutura ela muda um pouco. Do caso 1 para o caso 2, o caso 1, a gente utiliza o modelo numérico em casca, né, um caso 1. E o caso 2, devido ao perfil que a gente utilizou, o modelo cascas está sendo bem problemático, né, Carlos? A gente não está conseguindo modelar com casca, a gente vai ter que modelar com sólido. E com sólido ali, o número de elementos vai muito além ali, sabe? Então, esse foi um dos problemas que a gente enfrentou, que a ideia era a gente já partir para o caso 2, para o caso 2. Só que essa limitação acabou a gente tem que resolver o problema, ver se o ODV vai funcionar, e a gente não pode ter aquela preocupação se o nosso modelo numérico ele está com problema, né? Então, a gente partiu para o nosso foco, que é o ADV, com um modelo que a gente conhece, que funciona, né, que o modelo numérico de casca está funcionando, que a gente já fez em trabalhos anteriores, né? E esse do caso 2 ali, a gente vai para o tridimensional e com um modelo sólido daí, né? Que é um modelo que demora mais para rodar, né? Devido a ser o elemento sólido, né? Tridimensional. E a ideia é que nesse ADV, como eu vou ter um comportamento da estrutura torsional também, né? Eu não vou pegar somente um comportamento, eu vou ter um modelo tridimensional, a gente vai poder utilizar esse mesmo ADV para controlar outras frequências também. Enquanto nesse modelo numérico a gente está trabalhando com uma frequência, no caso 2 a gente vai conseguir trabalhar com um ADV controlando duas frequências, por exemplo. Sim, né? Porque eu me pergunto assim, talvez, Carlos, se não vale a pena, porque assim, ó, uma coisa que eu fico um pouco receosa com essas estruturas metálicas é que elas são muito, muito leves. Então, qualquer massa que você colocar vai interferir na frequência natural da estrutura. E aí, que seria talvez interessante você tentar fazer uma modelagem 3D, nem que seja com um elemento reticulado de barra, que tenha a massa da estrutura real, a rigidez, tu consegue calcular a rigidez equivalente numa direção e na outra, e jogar numa estrutura, num modelo de barras, que daí vai rodar mais rápido. Por quê? Talvez tu vai chegar num projeto de ADV no teu modelo numérico que não vai ter nada a ver com o projeto de ADV que tu vai precisar no modelo experimental, por conta exatamente dessas massas que vocês vão dispor. Então, uma pergunta que eu ia te fazer é: que razões de massa vocês têm pensado em usar para os projetos dos ADVs? Então, a gente conversou isso semana passada, ainda não foi muito bem definido, mas é 1 para 30 e 1 para 40, né, professor? A ideia é testar vários valores de massa, né? E a gente não começou, nesse modelo do caso 1, a gente não está trabalhando com razão de massa, porque a gente tem vibração forçada. Então, o que a gente dimensiona o ADV é através da força dinâmica, né? A máxima força dinâmica. Então, a razão de massa, ela não entrou nesse cálculo ainda. Mas a ideia é usar ali 1/20, 1/30, 1/40 para a gente testar a razão de massa. Tá? E lembrando que essa parte, esse pórtico experimental, né, a gente vai analisar numericamente também. O dimensionamento do ADV, ele vai partir de uma simulação analítica, a gente vai dimensionar analiticamente, daí a gente vai numericamente, do numérico a gente vai para a parte prática. Tá? Então, sim, porque daí, numericamente, a gente consegue medir, né, a questão do amortecimento do ADV. Então, a gente calcula experimentalmente, faz o ADV numericamente para ter a relação de rigidez e massa do ADV, ensaia, monta ele experimentalmente, mede, faz uma análise modal do ADV, justamente para pegar as características dinâmicas como amortecimento, realimenta o nosso modelo numérico,
e depois a gente roda novamente, numericamente, com o amortecimento da estrutura primária e do ADV. Pra gente ver, porque isso influencia bastante com o tamanho do vazamento da curva lá em cima, né, da abertura do pico, né, do amortecimento, isso influencia bastante na faixa de frequência que a gente vai atuar, né. Sim. Então, a ideia é mais ou menos essa, né, mas o que tiver de sugestão, a gente... Claro, porque eu, assim, né, a próxima pergunta ia ser como é que vocês iam considerar amortecimento, porque, peraí, que tem alguém... temos mais 5 minutos. Ah, tá, já tô terminando, gente, já tô acabando. Então, eu ia perguntar sobre essa questão do amortecimento, porque depois, quando vocês forem tentar calibrar um modelo numérico para o experimento, o amortecimento vai entrar. Mas, assim, pessoal, já encerrando aqui o que eu tenho para dizer, meus parabéns pelo trabalho, tá, Carlos? Meus parabéns pelo teu envolvimento com o trabalho, pela tua dedicação. E estamos aí para tentar ajudar e dar pitacos à medida do possível úteis, né? Eu acho que o seu trabalho é bem desafiador, mas também acho que é super importante fazer essas análises experimentais, porque eu vejo vários resultados aí publicados em artigos em que eles colocam uma massa gigantesca no ADV, e aí, se você imagina o início do período de vibração, ali uma vibração forçada, que talvez não tenha uma faixa de frequência bem definida, a gente sabe que a massa desse ADV já influencia muito em como a estrutura vai vibrar. Então, tem que ter bastante cuidado com isso. É tudo bem delicado aí na dinâmica, mas também muito interessante. Sim. Mas tá bom, muito obrigado, Rubia, pelas tuas considerações. Depois, eu queria conversar com o Gustavo e com a Rubia ali também, justamente para esses detalhes, né, para a gente conseguir a gente explicar como que a gente pensa a questão do amortecimento, tudo ali, né, essa questão da massa, a gente está preocupado também, né, que a massa ela não pode ser nem tão pesada para influenciar a dinâmica de toda a estrutura, e nem tão leve, porque senão ela não vai funcionar como senão não faz efeito. Não vai fazer efeito. Então, essa é a nossa principal preocupação, né? E é por isso que a gente está com um pórtico do tamanho desse tamanho, 2 metros e 1 metro, né? Que a gente consiga trabalhar e com o peso em cima da estrutura, para que a gente consiga ver a influência na prática dessa massa mesmo do ADV. Né? Até quanto que pode, né? Para resolver o problema. Mas depois a gente conversa junto aí, se a gente explica, né? A gente vai precisar claro. Também. Com certeza, estamos aí. Obrigado, Carlos, pela apresentação também, né? E vamos para a próxima apresentação ali.